Olá. E aí, reza a lenda que Glauber não ia participar porque ele queria ver o circo pegar fogo. Goek falou. Mas aí o circo pegou fogo e ele veio. Então, precisa de alguém santo como eu para mediar as coisas. Meu nome é Marcelo Zarski e vocês estão no Bico do Corvo. E eu também. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido pela alcunha de Frater Goya, e o pecado é o caminho da santidade. Eu sou Glauber Gorski e essa é a Encruzilhada do Corvo. Meu nome é Ludmila Hashimoto e não basta ter uma boa ideia, é preciso encaixar dentro de um perfil estético coerente. Glauber Gorski há 2 minutos. Meu nome é Keila Fernandes e melhor que um filme com Michael B. Jordan é um filme com 2 Michael B. Jordan. Meu nome é Silvano Júnior e fiquem longe dos vampiros e das bets. Olha aí. Toda vez que você fala bets, cara, eu lembro de outra coisa. Eu penso em outra coisa também. Uhum. Aí eu fico bets, daí é isso daí. Mas eu tô ligado. Jogar bets. É, exatamente. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje reunidos, não sei se no timing certo, mas quem disse que tem um timing certo, para falar sobre Pecadores. Que acho que não sei se ainda tá em cartaz do cinema, acho que não. Mas gostamos bastante. Tem gente que gostou, tem gente que não entendeu. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois da nossa vinheta. É isso aí. Bom, eu acho, né, para pontuar os nossos ouvintes e a nossa corja de corvos e corvas, falar um pouquinho sobre o que é Pecadores, né? Então, pra quem não sabe, Pecadores é um filme que foi lançado agora em 2025. É isso, né? 2025. Do diretor Ryan Coogler, né? Assim que fala, né? Ryan Coogler, que é o mesmo diretor do Pantera Negra, do Creed, né? Aquele do boxeador, e mais algumas outras coisas que eu não me lembro agora. E se pá, esse é o primeiro filme autoral dele, né, que ele dirige e escreve, e depois até a gente pode falar um pouquinho mais disso que eu andei dando uma pesquisada. E o filme traz no elenco uma galera bem legal, além do Michael B. Jordan duplamente, pra felicidade da Keila, interpretando ele, 2 irmãos, né, conta a história desses 2 irmãos que voltam para uma cidadezinha, né, no interior dos Estados Unidos, pra abrir um bar, e a história começa, né, por aí, assim, né? Tipo, eu acho que depois a gente pode estar falando um pouco mais. Enfim, como teve gente que adorou o filme, como eu, por exemplo, e teve gente que não entendeu, como o Gorski, não brincando, que não gostou tanto, assim, talvez, eu acho que a gente pode falar um pouco, trazer um pouco as impressões do filme, assim, do de algumas questões que talvez o filme levanta, e por que talvez a gente gostou do filme, ou não gostou, ou desgostou, ou simplesmente achou que, sei lá. Quem começa? Pode seguir. Eu? Tá, beleza. Pô, por que tem que ser eu? O Filmmaker do Mato. O Silvano levantou a mão. Fala lá, Silvano. Só um adendo. O primeiro filme que foi escrito e dirigido pelo Ryan Coogler foi Fruit Station Valley. Estação Fruit Station. Então, mas ela não é uma história baseada numa outra coisa, né? Ela isso, não é, uma história... é um biográfico, mas ele foi um roteirista. Então, mas não é original. Desculpa. Não é uma história original dele, mas realmente, foi isso aí mesmo. Enfim, então, beleza. Algumas coisas que eu achei interessantes do filme. Eu pontuei algumas coisas, depois a gente vai falando mais no filme. Eu gostei muito do filme, achei o filme sensacional, até por gostar de música e desse lance também, que traz muito isso. Mas teve 3 coisas que eu não gostei. Assim, não que eu não gostei, mas que talvez foram pontos fracos no filme.
Eu acho que a primeira delas, a maneira como, isso daí vocês, o Silvano, talvez Gorski que trabalha com isso pode falar um pouco mais, a maneira como eles venderam o filme, né? Eu não vi o trailer antes do filme, mas pelo que eu tava vendo depois que eu vi o filme, depois assisti o trailer, ele tava ele foi vendido talvez como um filme de horror, já aparece algumas coisas ali assim, sabe? De horror no meio e tal. E eu acho que isso quebra totalmente a experiência de quem tá assistindo, sabe? Sei lá, tipo, um filme de vampiro. Então ele meio que dá uma... Você não saber que se trata disso é muito mais surpreendente quando você vai assistir o filme de repente, nossa, é de vampiro, sei lá. Porque até, sei lá, uma boa parte do filme você não sabe do que se trata. Você acha que é uma história dos irmãos ali, de música e de outras coisas. Então foi um dos pontos que eu achei ruim. O outro foi... A Keila vai ficar brava comigo. Ter 2 Michael B. Jordan. Absurdo! Como assim? Não, sabe por quê? Tipo assim, eu acho que legal ter a ideia dos 2 irmãos. Mas o fato de ter 2... Na minha cabeça foi só o fato de deixar o Michael B. Jordan como um mocinho, sabe? Dele ter uma redenção, que daí chega pro outro ponto que eu não gostei tanto, foi a redenção dele no final. Adorei ele matando o Ku Klux Klan. Foi massa isso. Mas eu achei que deu uma descolada do que tava acontecendo tudo. Podia ter acabado lá naquele bar, todo mundo, sei lá, sabe? Não precisava ter aquela redenção dele. Então, eu acho que o fato de ter 2 dele foi isso. Vamos colocar ele como... sei lá, ele como mocinho e como vilão também, sabe? Tipo, não sei, sabe? Eu achei isso meio... Eu não gostei muito, pra mim, né? Então foram essas 3 coisas que eu achei que não que deixaram o filme ruim ou que me estragaram, nem nada, porque eu não vi o trailer, então eu só soube que tinha a ver com vampiro porque o Silvano soltou essa no nosso grupo, mas aí eu fingi que eu não vi, sabe assim. A Ludmilla tá descobrindo agora que é o mesmo ator. Eles não são gêmeos, Lud. Então assim, mas no geral, porra, filme foda pra caralho. Eu vou deixar vocês falarem um pouco mais aí, que todo mundo já levantou a mão. E a gente vai desenrolando mais. Mas foram esses 3 pontos que eu não gostei muito, mas não estragaram o filme pra mim. Achei que foi foda demais, gostei demais e é isso aí. Passo a bola. Então, pode ser que eu me engasgue um pouco aqui, que eu tô bem gripada, tá, gente? Tô tossindo aqui que nem uma maluca, mas enfim, vamos lá. Eu gostei muito do filme porque eu vi o trailer, né, tal, e na minha cabeça ia ter alguma coisa muito a ver com a história do Robert Johnson, assim. Então, tipo, me ganharam no filme ali, porque eu enfiei isso na minha cabeça sozinha, né? Foi um negócio que eu ia falar, nossa, fiz a ligação. E eu não sabia que era um filme de vampiro, né? Eu fiquei sabendo que era um filme de vampiro durante o filme. Isso foi muito, muito bacana. E foi uma coisa que me fez gostar ainda mais do filme, porque se tirasse toda essa parte dos vampiros, a história pra mim estava muito interessante. Então, todo aquele começo do filme, deles voltando pra cidade, deles montando lá o clube, né, de blues, e buscando recurso, buscando pessoal para trabalhar e tal, e falando um pouquinho da história deles, né, antes de voltar para a cidade. Eu achei isso tudo muito, muito interessante, foi muito bem escrito, é muito envolvente. Tem música, eu adoro musical, então, assim, a parte musical, assim, me agradou bastante, as músicas são muito boas, o elenco é excelente, né, os atores são muito bons, né, eu achei ótimo ter 2 Michael B. Jordan, mas, né, o Michael B. Jordan é um cara muito foda, eu gosto muito dele, e eu achei legal ter 2, porque ele faz 2 personagens completamente diferentes, né, eles são iguaizinhos fisicamente, né, o mesmo cara. O meu marido também só ficou sabendo que era o mesmo ator depois do filme, que eu falei pra ele, que ele achou que eram irmãos também. Então, e é muito legal porque os 2 são muito, muito diferentes. E aí eu vou discordar um pouquinho do Marcelo, né, que ele falou que é uma forma de deixar ele como mocinho e tal. Eu, pelo menos, não interpretei dessa forma, né. Eu concordo que
foi vendido como um filme de horror, e assim, não é um filme tão terror, eu achei ele mais assim, uma coisa de ação, aventura, com elementos do horror, né? É um filme de monstro, né? De vampiro. E eu achei legal porque, assim, os dois lá, os irmãos, né? Eles são pessoas que estiveram envolvidas com coisas meio sombrias, né? Acho que é em Chicago que eles estavam antes de voltar para a cidade deles, né? Eu até estava lendo que os chapéus que eles usam, né? Provavelmente indicam... Desculpa, tá difícil aqui a garganta. Que eles, por exemplo, o Smoke, né, que é o Michael B. Jordan, ele que usa a boininha lá, provavelmente ele teria trabalhado com a máfia irlandesa, e o Stack provavelmente com a máfia italiana. Eles citam o Al Capone em algum momento. Então, assim, eles estavam envolvidos aí nesse contexto, por isso que eles têm ali todo um conhecimento ali de né, eles são... Como que eu posso fazer? O Stack, principalmente, ele é um cara mais articulado, assim, você vê dos esquemas, enquanto o Smoke, ele é mais um cara sério, mais dos negócios, mas assim, se eu precisar dar porrada, eu vou dar porrada. Eu achei isso sensacional. Eu gostei muito da caracterização dos vampiros, então é um respiro, assim, de ver que nem como no Nosferatu e nesse filme, que é o vampiro mais monstruoso. E a forma como caracterizaram os vampiros, apesar de ser extremamente monstruoso lá, né? Eles ficam aquela cara, eles babam, né? Um negócio meio nojento. A ideia do vampiro como uma criatura que seduz. Então eu achei muito legal porque assim, cada pessoa com quem os vampiros interagiam, né, elas eram seduzidas, mas de uma forma diferente, né, de acordo com o que elas estavam precisando naquele momento. Naquele momento que acho que a Mary, aquela mocinha que é a namorada do Stack, amante, namorada, né, que ele é apaixonado por ela, que ela vai falar com os músicos, que são os vampiros, né, e aí o vampiro-chefe lá, o Remy, que começa a falar que ele sabe que tem algo faltando dentro dela, que ela tá carregando uma tristeza muito grande, porque a mãe dela morreu. Então, assim, ele sabe como atrair as pessoas de acordo com o que elas precisam naquele momento. Isso eu achei sensacional. Né? Entra muito aí nessa questão do mito do vampiro que a gente comentou lá no episódio de Nosferatu. Escutem o episódio de Nosferatu, inclusive, quem não ouviu. Que mais? Eu adoro música folk irlandesa, então quando os vampiros começaram a dançar música folk irlandesa, eu surtei no cinema. Mas enfim, eu gostei muito do filme, né, por conta dessa representação dos vampiros e porque eu achei que os personagens também, principalmente os protagonistas, né, foram muito bem desenvolvidos. E as músicas são muito boas, eu acho que eu vou começar por aí. Já falei demais. Bom, acho que sou eu, né? Tô na fila. Então, eu tenho muita coisa para comentar desse filme. Eu organizei a listinha de tópicos aqui, mas começando pelo trailer / spoiler / decisão de marketing. Eu acho que a Warner Bros. Ela tava numa situação onde ela precisava levar a galera pro cinema. Porque eles passaram por Mickey 17, que era uma aposta gigantesca, com o diretor super premiado, ator super em voga, e o filme não foi lá aquelas coisas. Então eu acho que se eles escondessem muito esse plot do filme, talvez não atrairia. Então acho que eles apostaram ali a aproximar o filme mais da estética ali do Lovecraft, do Jordan Peele, e aí teve que entregar que o filme era sobre vampiros e coisas assim. Então acho que foi uma decisão de marketing, assim, que eu acho que o diretor não deve ter concordado, porque no próprio filme ele escondeu isso por muitas horas de filme, por mais de 1 hora de filme ele escondeu isso. Então eu acho que foi uma decisão puramente ali dos maiorais mesmo, na hora de fazer, a gente tem que fazer o povo ir pro cinema assistir o Michael B. Jordan bater em vampiro, e é isso. Tanto que o trailer, se a gente for assistir assim agora, depois de assistir o filme, mas assim, ele nem comenta muito que é sobre música também, essa relação, não tem... Aqui tá livre spoiler esse episódio? Ah, tá.
Então, assim, não tem muito essa... O trailer não mostra muito essa conexão com ancestralidade. Cara, vai assistir porrada de vampiro com o Michael B. Jordan. Basicamente isso. Então, acho que foi uma decisão mais de marketing mesmo, e isso pode ter frustrado as expectativas de algumas pessoas, assim, nesse sentido. O que não aconteceu comigo. Não aconteceu comigo porque eu estudo muito, né, baseio parte do meu trabalho nisso também, que é no surrealismo negro no cinema, nesse cinema mais atual ali, do Jordan Peele, Donald Glover. E assim, esse elemento fantástico, que é o vampiro, que no caso ali de Corra é a hipnose, as coisas e tudo mais, é tudo para falar sobre um subtema, né, que está sendo tratado ali nas entrelinhas, que é o racismo, a guerra cultural e essas outras coisas. Então, quando eu vou assistir um filme do Jordan Peele, quando eu vou assistir esse filme específico, Pantera Negra, que seja, esse plot em si, principal ali, eu sei que ele não vai ser só aquilo ali. Então, para mim, não frustrou muito, porque eu sabia que ia ter muito mais coisa por baixo. E eu sabia já desde cara que não era um filme, não ia ser um filme sobre vampiro, porque se a gente for analisar, eu não participei do episódio que vocês falaram de vampiros em si, obras vampirescas e tal, mas se for analisar só pelo ponto de vista de filme de vampiro, ele é um filme de vampiro ruim. Clichêzão, alho, água benta, estaca no coração, e aí, tipo assim, não é ruim, digamos, é um filme de vampiro clichêzão, assim, não traz nada de novo pro gênero e tudo mais. E aí eu acho que esse que é o sabor do que esses diretores estão trabalhando hoje. Ryan Coogler, o Donald Glover, principalmente o Charles Gambino, dependendo do jeito que você chamar ele. Mas assim, eles trabalham um tema que é conhecido da cultura popular, que você não precisa explicar muito. Você sabe que o vampiro vai morrer no sol, você sabe que o vampiro vai morrer com estaca de madeira no coração, enfim. E aí ele usa esse senso comum para trabalhar outros temas mais aprofundados, sem precisar ficar explicando muito essa mitologia. Então, pra mim, assim, foi exatamente o que eu tava esperando, entendeu? Nesse sentido. E me surpreendeu a ousadia de demorar 1h e 10 de filme pra, de fato, chegar no que o grande público queria, assim. É muito ousado hoje nessa época de TikTok, onde tudo tem que acontecer em 15 minutos, 10 minutos, de você segurar. Cara, vamos segurar isso. Apresenta o personagem, mostra que o personagem tem uma filha que ficou na cidade, mostra relações do passado dele, vai cozinhando isso, que uma hora vai fazer sentido, mas assim, é muito corajoso fazer isso hoje, com o público que a gente tem hoje de streaming, de redes sociais, TikTok. Então assim, um ponto positivo que eu gostei muito do filme, que ele não subestima, ele fala assim, cara, investe tempo nisso daqui, por alguns minutos, algumas horas, que vai valer a pena. Não pelo mitologia vampiresca em si, mas pelo que a gente vai fazer. E no meio do caminho ele vai jogando algumas feitos, né, técnicos muito assim, que brilha aos olhos. Então isso eu gostei muito. Ele não é só aquela 1h de enrolação de texto, né, de desenvolvimento de personagem de texto, mas ele tem, cara, os irmãos compartilhando ali o mesmo cigarro, passa de uma mão para outra perfeitamente, assim, um prop desse para você passar num filme que tem um ator interpretando 2 personagens, assim, é absurdo. Foi trabalho. Depois eu vi o making-off dessa cena, foi trabalhoso muito, assim. Vou evitar palavrões dessa vez aqui no podcast. Mas é muito trabalhoso. E aí aquela cena do presente, passado, futuro, né, que mesmo que é free spoilers, eu acho que eu não vou entregar muito, porque isso pra mim foi uma das melhores partes do filme, que começa tudo a acontecer. Eu falo assim, cara, que audácia, porque tava muito perto de ficar brega, tava muito perto de chegar num negócio assim, quis lacrar e viajou, assim. Então ele tinha um domínio muito grande de ritmo técnico ali, do que ele queria fazer, em que momento que ele queria colocar cada coisa, que isso pra mim só engrandeceu o filme, assim. Tem outros pontos também que eu acho bem complicados, principalmente a parte da ação mesmo. Eu acho que na hora que chegou pra acontecer, durou pouco, pelo tanto que a gente foi cozinhado pra ver, mas que não tirou mérito também de tudo que aconteceu ali. Foi uma escolha, né, do diretor. Mas eu acho que por ser um filme que trabalhou tanto para chegar nesse momento, esse momento chegou, ele foi rapidinho, ok, conciso, ótimo, bem feito, mas sabe aquele gostinho de poderia ser mais? Assim, eu não ligaria de ter mais 10 minutos disso daqui, que eu iria gostar. Então, para mim, são esses, assim, acho que de ponto negativo. Eu adorei que foi 2 Michael B. Jordan também, todo time que eu gostei, porque eu assisti o filme inteiro tentando ver onde que tá o dublê, qual que é o dublê, o que tá de costa é o dublê, com certeza, mas tipo assim, chegou um momento que você se perde, assim, você consegue entender a postura, a voz, o jeito que ele fala, o figurino obviamente foi bem feito nesse sentido,
Mas chega um momento que você literalmente começa a ver duas pessoas diferentes ali. O que não aconteceu, por exemplo, com o Mickey 17, que demorou pra eu desvencilhar, assim, o Robert Pattinson 1 do Robert Pattinson 2, assim, eles não foram tão diferentes assim. E no Sinners eu acho que o Michael B. Jordan foi um pouco mais feliz nessa execução de papéis, assim. E no mais é isso. Eu tenho mais coisas para comentar, mas aí é mais, acho que mais aprofundado da discussão. O que eu gostei mais e o que eu não gostei é esses termos, assim, e a parte do marketing da HBO safada, Warner safada, que estragou a experiência de algumas pessoas por aí. Eu vou fazer um plot twist dessa conversa. E se eu disser para vocês que enquanto eu estava escutando o nosso filmmaker do Mato falar, eu estava aqui a pensar, inclusive com o que o Marcelo também colocou no início e a própria Keila colocou, que na realidade eu acho que o filme, eu ia procurar que não deu tempo, eu acho que o filme teve que ser reeditado, porque tem uma coisa muito interessante que nós estamos conversando aqui. Por exemplo, eu acho que o filme, dentro dessa discussão racial e tudo mais, eu acho que ele tinha sido feito para a vitória da vice do Biden. Como que é o nome dela? Kamala, né? Como que é? O nome dela? Kamala. A Kamala. Por quê? Porque se você for ver toda a ótica do filme, e acho que inclusive o trailer depois acabou sendo feito às pressas, ou refeito, porque ninguém esperava a vitória do Trump, tá? Então, na realidade, ele era um filme para falar sobre a vitória da cultura negra sobre uma alt-right, sobre a KKK, sobre esses movimentos extremistas. Eu acho que o fundo, uma pegada forte no filme é isso, e inclusive a história dele no final lá, vencendo a Ku Klux Klan, tem a ver com isso, a vitória sobre a alt-right, tá? E quando veio a vitória do Trump, eu acho que eles tiveram que vender o filme de outro jeito, porque se a Kamala tivesse vencido, seria um filme sobre mitologia afro. Como foi o Trump que venceu, eu tenho que convencer a alt-right a ir para o cinema. De que forma que eu vou fazer isso? Fazendo um filme sobre vampiros. Eu acho que o vampiro, inclusive, demorou para entrar, porque na história original ele era para ficar mais mocado, não ser tão evidenciado. Só que aí vem a necessidade de vender o peixe. Depois que todo o mercado mudou, por exemplo, a própria questão do Tom Cruise, com toda a cientologia dele, com toda a proposta, por mais que ele defenda o cinema enquanto espetáculo, beleza, concordo, mas se você for ver, o filme dele, os filmes dele no geral, são para um mercado alt-right, tá? Vamos combinar isso, isso não é segredo para ninguém, ok? Então o Tom Cruise não é um cara que vai falar de valores progressistas e subversivos, etc. Ele faz o americano padrão do interior, que curte como que esse pessoal, os Vingadores e companhia de pessoas, como que os valentões lá, que sai matando todo mundo, né? O Justiceiro, obrigado, Keila, isso aí. Né, os Justiceiros, ele segue esse molde, que é o molde que atrai demais o americano. E eu acho que o espetáculo do Sinners, ele estava pensado para um outro público, para um outro episódio temporal, numa realidade alternativa, onde a Kamala venceu a eleição,
tá? Como sendo tipo um cartão de visitas, uma coisa assim. Trump venceu. Opa, precisamos remodelar isso, porque isso muda todo o nosso mercado daqui para frente. E vocês sabem que isso acontece, né? O Glauber está até com a mão na cabeça ali pensando, né? E eu acho que tem um pouco a ver com isso. Para mim, o filme como um todo, eu desde a primeira vez que vi, a começar pelo título Sinners, eu já liguei para a história do blues. Para mim seria um filme sobre blues, e não um filme sobre alt-right, não um filme sobre vampiros, nada. Quando eu vi o trailer, que eu também vi um pouco antes de ir no cinema, que apareceu Vampiros, eu falei, estão vendendo a pegada de um filme afro, a versão afro de Um Drink no Inferno. Eu até comentei isso com o Glauber, que foi tipo assim, vamos lançar ele como o Tarantino preto, né? E que acho que também faz sentido, porque grandes produções têm vindo para este mercado, e que é essencial que tenha essa representatividade, né? Mas eu acho que nesse ponto ele foi infeliz, porque eu acho que o menos importante em toda a história como um todo é centralizar na coisa do vampiro. A história do vampiro tem uma importância central ali, que é a questão de você colocar o vampiro enquanto um processo de aculturamento, né? Porque a gente tem até outros vampiros aí negros, né? Como, por exemplo, o Blade, né? Sendo que isso é da cultura caucasiana. O vampiro não é da cultura afro, ele é da cultura caucasiana. Vamos combinar, né? A gente não precisa ir muito longe para ver isso. Então, de novo, vem essa coisa do branco querendo suplantar o preto e dizer, não, a nossa cultura, que toda a cena do vampiro é sobre isso, depois a gente pode falar disso com mais vagar, né? Mas essa coisa do branco se aproximar quietinho, essa coisa do vampiro, da mitologia vampiresca, você tem que ser convidado a entrar, só que aí depois que você é convidado a entrar, você não manda mais embora, para mandar embora dá um baita de um trabalho. Então tem a ver com a cultura branca, que a partir do momento que o branco chega ali e diz, né, pro preto, não, a gente é bom, cara, a gente só quer um pouquinho de festa, aceite a gente no seu meio. Depois que você aceitou, você diz, o que vale agora é a cultura branca, você que se ferre aí, que não tem nada a ver com você mais. Que é o que acontece, vamos transformar todo mundo em vampiro, né? Eu acho que tem esse discurso no filme ali, né? E uma das coisas, eu não quero esgotar tudo já de cara, e uma das coisas que eu acho que poderia ter sido melhor aproveitada, eu senti um pouco mais falta, a cena da festa, para mim, foi o auge do filme, o ápice. Se o filme se resumisse aquilo, estava bom, já estava nota 10, né? Ele meio que decaiu porque oscilou, e eu acredito que essa oscilação tem a ver com essa questão política que eu comentei. É bem capaz que o filme tenha sido reeditado de última hora, vamos botar mais isso aqui, põe aquilo lá, isso aqui a gente tem que tirar porque vai pegar demais, papapá. Tem toda a cara, não duvide que daqui a algum tempo vai aparecer a versão do diretor, como era para ter sido lançado originalmente, né? E acho que faltou um pouco mais explorar também a questão da religiosidade e do misticismo e das tradições africanas, né, da cultura afro e tal, porque sinto que, na realidade, aí nesse ponto o branco venceu, vamos contar uma história de vampiro, e todos aqueles elementos da cultura afro que seria tão legal ver associado ao blues e tudo mais, eu senti que foi pouco explorado, né? Isso da minha expectativa em relação ao filme. Mas eu ainda gostei demais do filme enquanto espetáculo num todo. Só acho que, de repente, pensando aí no que o nosso filmmaker falou, eu acho que o filme acabou sendo reeditado, pelo menos algumas coisinhas assim, vamos editar um pouquinho isso para adequar isso para esse novo momento Trump fase 2.
e passa a bola para frente. Deixa eu ver quem que tá na vez. Acho que é a Lud. É a Lud. Vai, Lud, que é contigo. Eu vou fazer um plot twist do plot twist. Eu vou trazer, assim, a minha perspectiva pela alma da história e pela reflexão filosófica. O filme me conquistou na última cena. O que eu estou chamando de última cena? Antes do prólogo, né? Prólogo é aquele finalzinho que tem uma conversinha para explicar algumas coisas. A última cena é quando a gente fica sabendo a decisão dele se é largar o violão ou não, né? Então é claro que quando a gente está naquela agonia, larga, não larga, e corta para ele na estrada com o violão, a gente está falando de livre-arbítrio, que é um tema super complexo, né? E envolve a parte da religião, mas que justifica o suplício com os vampiros, que para mim, que sou leiga em vampiros, parecem zumbis, e não sei por que não são zumbis, mas, enfim. Então, assim, é claro que dialogando com a primeira cena, aquela ambientação da vida dele com o pai, com a igreja, tudo, acho que ficou lindo, o modo como retratam ele se esforçando para participar, se esforçando para obedecer o pai. Eu acho o ator que faz o pai, não lembro o nome, maravilhoso, que ele te convence, assim, que tem um perigo realmente, que ele está protegendo o filho, e o filho, acho que ficou muito bem contado esse começo, né? Então o diálogo da última cena, porque realmente até o finalzinho eu fiquei um pouco com o pé atrás, mas essa solução de depois de todo o sofrimento, ou seja, o pai estava certo, que ele não deveria ter saído para fazer música e viver uma vida desregada. E mesmo assim ele usou o livre-arbítrio dele porque ele teve a experiência e ele teve um despertar. Então você só pode ter livre-arbítrio se você tem consciência, se você tem A criança não pode ter livre-arbítrio, né? Ela é inocente, não sabe de nada. Mas ele, depois de viver tudo aquilo, o amor pela música está dito ali sem palavras, né? Gostei muito disso também, essa questão de cortar e mostrar ele no primeiro frame, já está lá a resposta, né? De o que ele escolheu, né? De não largar o violão. Outra coisa que a Keila falou, que eu achei interessante, é a questão da sedução. Para mim, como psicólogo, foi muito interessante, porque, juntando a religião, eles têm um momento em que eles fazem uma oração, né, rezam juntos, não lembro se é Pai Nosso, que oração que eles fazem, mas me veio assim na lembrança o Pai Nosso, porque tem a frase, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que eu sempre me pergunto muito qual que é a tentação mais profunda, qual que é a tentação final do ser humano, né? E uma das cenas que eu mais gostei, uma que me conquistou também, para não dizer que foi só a última e a primeira, mas é a parte se eu me lembro bem, dos vampiros brancos, né? Que não podem se aproximar da festa. E eles ficam sentadinhos lá, afastados, no cantinho, como se tivesse desistido, né? E acho que é essa hora que eles conversam com a Mary, né? E eu pensei, nossa, um vampiro, isso me seduziria. De novo, não a coisa verbal, né? Que é um pouco, não chega a ser clichê, mas ainda funciona bem, né? Que é falar, eu sei da sua dor psicológica, eu sei dos seus traumas, né, e vou por aí, que é o que os narcisistas fazem, né, conhece a pessoa, ou alguns psicopatas, né, conhece a pessoa para poder seduzir, e geralmente é muito eficaz. Mas o que me seduziria é eles fingindo que não estão tão interessados mais na festa, que desistiram da ideia, estão quietinhos lá, né, então é mais sedutor isso, mas eu acho que essa perspectiva do livre-arbítrio foi muito importante, assim, para mim. Vampiros brancos, modos de sedução. Isso, por enquanto. Sou eu que estou na fila, será? Ou não? É a Keila? Eu não sei, eu tava com a mão erguida aqui, eu não sei quem que ergueu primeiro. É você mesmo, Keila.
Ah, tá. Eu fui anotando aqui as coisinhas conforme vocês foram falando, né? Porque, assim, eu também tenho tanta coisa para falar desse filme, né? Que daí, ao longo da conversa, a gente vai lembrando e vai anotando, né? O Silvano falou, né, que sobre a questão de ser um filme ruim, entre aspas, de vampiro, né? Porque tem todo o lance lá do clichê, do alho e do que não pode entrar, né, assim, ser convidado. Eu achei isso bem bacana do filme. Eu gosto muito de vampiro, tá? Não sei se vocês já perceberam isso. Mas eu acho isso muito legal, porque eu gosto muito desse resgate que estão fazendo dessas características, né, folclóricas do vampiro. Saindo um pouco desse vampiro muito romantizado, né, que veio aí desde o Crepúsculo, enfim. Mas eu achei isso muito legal, porque isso vai direto, né, é o contraponto com os conhecimentos da Anne, né, que é aquela mulher que vive na casinha lá sozinha, que é a mãe da filhinha do Smoke. E ela é aquela mulher que as pessoas procuram porque ela entende das ervas, ela entende ali da espiritualidade, ela tem uma espiritualidade mais aflorada. Não é algo assim super explícito, né, no filme. O que eu gostei, porque não é uma coisa extremamente expositiva, o filme não subestima a capacidade de interpretação do espectador, né, mas é muito perceptível que ela é tipo a bruxona ali da região, a galera vai atrás dela quando precisa de ajuda, porque ela manja das ervas, ela manja dos chás, né, daqueles pozinhos mágicos, e ela sabe o que é um vampiro, né, porque faz sentido dentro das coisas que ela conhece, dentro da espiritualidade dela, ela saber o que é, por ser uma ameaça e como se defender. Então, o lance do alho eu acho muito legal, porque tem a ver com essa questão do conhecimento da natureza, né, das ervas e das plantas, né, que podem ser remédios e venenos. Então, assim, é uma coisa muito simples, mas para mim aquilo foi muito significativo para a personagem dela, né? Ela sabe, né, que eles precisam ser convidados, então se eles não forem convidados, eles não conseguem entrar. Ela sabe como mata, ela sabe que mesmo se matar o principal lá, os outros vão continuar vivos, e ela sabe que a luz do sol destrói eles, né? Então eu achei isso muito legal, né? Porque daí vira realmente uma coisa meio Van Helsing ali, né? E ela é a única pessoa que sabe disso, né? Ali, se não fosse ela, o negócio estava complicado. Ela é a única pessoa que sabe disso, né? E uma coisa que o Goya estava falando, né, sobre os vampiros serem criaturas da cultura caucasiana e estarem inseridos nesse filme, né, que poderia ter sido um filme que abordasse mais principalmente a espiritualidade afro e tal, faz sentido, porque realmente os vampiros, né, eles são da cultura caucasiana, embora criaturas muito análogas existam em outras culturas, né, culturas asiáticas, mas, no caso desse filme, eu acho que ficou muito bem encaixado. Porque o vampiro, ele simboliza uma criatura que ela vive de sugar a vida alheia, né? A vida do outro, o sangue e tal. E nesse caso, a gente tem ali o Remick, que é o irlandês lá. Eu adorei o personagem, achei ele muito interessante. O ator é muito bom também. Porque o que chama a atenção do Remick ali no bar deles, né, no clube deles, é o pastorzinho, né, o Semi. Porque lá no começo do filme tem aquele monólogo falando sobre o poder que a música tem de invocar os ancestrais, de fazer as pessoas se conectarem com os ancestrais, né? E aí entra muito a questão, né, musical do filme do blues. A história que começa ali com o Semi chegando na igreja do pai dele e o pai dele falando para ele largar a música, porque o blues ele foi muito demonizado, né, nesse período aí dos anos 30, anos 20, mesmo entre as comunidades negras, né, porque tinham muitas comunidades religiosas, né, e principalmente pelas comunidades, os vampiros meio que a apropriação da cultura. Obrigada, Silvano.
E foi o que aconteceu também foi que a cultura, os brancos, né, as comunidades brancas demonizaram daí o blues e depois se apropriaram do blues também. Então, né, tem todo esse ciclo. E eu acho que o filme toca muito nisso, né? Tanto que daí quando o Semi toca naquela festa maravilhosa, que daí começa a aparecer os espíritos dos ancestrais, então, e mistura o passado se junta com o futuro, eu achei aquilo lá sensacional, maravilhoso, e chama daí a atenção do vampiro, do Remy, que quer se conectar com os ancestrais dele, mas ele não pode, porque como ele é um vampiro, ele não pode fazer a passagem, né? A Anne também fala, a Anne, gente, olha, a Anne é maravilhosa, melhor personagem do filme, adorei ela. E eles não podem fazer essa passagem, então ele nunca vai poder estar com os ancestrais dele, então a única forma era ele trazer o Semi pro grupinho dele. Então, até que ele fala, quando ele chega ali, se vocês derem pra gente só o Semi, vocês podem ir de boa. Porque ele precisava do Semi, ele precisava se apropriar das habilidades, né, do talento do Semi para poder fazer essa conexão que ele não era capaz de fazer, né? Então, eu achei que foi um uso da figura do vampiro, né, mantendo essas propriedades clássicas, né, do vampiro folclórico, que a gente vê em toda a literatura século XVIII, XIX, mas de uma forma diferente, de uma forma nova. Eu achei que foi muito, muito bem trabalhada, né. Eu acho que é isso que eu queria falar, porque daí vocês foram falando, eu fui fazendo essa ligação, e eu acho que isso para mim ficou foi muito forte no filme. Então essa conexão que a música tinha com esses ancestrais, eu lembrei um pouquinho, o filme não tem nada a ver, tem a ver, mas não tem a ver, mas eu lembrei um pouco, bastante na verdade, de A Cor Púrpura, né? Quem não assistiu, assista, um filme muito bom, que não é filme de terror, não é aventura, é um filme de drama, mas se passa ali na mesma época, né, sul dos Estados Unidos, né, as comunidades negras ali um pouquinho depois da abolição da escravidão, então ainda a gente vê muito as consequências ali muito, muito nítidas, e tem um momento em que eles constroem também um clube de blues na propriedade de um rapaz lá, e tem toda essa reunião, então a todo tempo eu lembrava muito isso, eu falei assim, putz, os dois filmes podiam se passar no mesmo universo ali. Mas é isso, gente, eu acho que é isso. O Marcelo falou como se a música tivesse o poder de despertar coisas boas e também coisas ruins. Sim, isso inclusive é falado no início do filme, lá quando tem aquela introdução, né? Ele fala que você pode se conectar com os espíritos, com os ancestrais, e pode chamar coisas boas e coisas ruins, né? Que no caso daí chamou o Remick. Acho que é isso. Uhum. Então, aproveitar que a Keila levantou essa bola da espiritualidade, ancestralidade e tudo mais, de uma coisa que eu queria comentar que era justamente sobre como que o filme trabalha a religião, e eu acho que ele tem uma crítica ali muito sutil, mas tipo, que eu gostei muito, que não ficou de lado, que é a questão das religiões mais protestantes, né? Porque o pai dele é pastor evangélico ali e tudo mais, tem toda essa questão ali do cristianismo, e o pai tem esse medo do filho tocar o violão e invocar seres sobrenaturais, mas ele não tem medo do filho invocar os vampiros, ele tem medo do filho invocar os ancestrais da própria cultura negra. Então, assim, isso é uma crítica muito sutil ao sentido de o evangélico, ele tem medo ali da Umbanda, do Candomblé, mas que também é uma cultura, né, que nasceu ali do povo afro, do povo negro, e que tem esse medo, assim. Então, assim, o vampiro em si, ele não foi invocado pela música do menino, ele já estava ali, tem aquela guerra, inclusive, com os povos originários ali, os índios, indígenas ali da região, que eu achei muito massa também. Poderia ter um filme só de nativos americanos contra vampiros, que eu iria assistir uma série inteira sobre isso, eu ia adorar ver isso, né? Mas o vampiro em si, essa figura sobrenatural, ela já existe ali naquele contexto. O que estava apagado era o passado dos negros, o futuro dos negros, e isso que foi invocado com a música.
E eu acho que a figura do pai dele como um pastor evangélico ter medo do filho ter acesso a essas outras visões de mundo, outras visões espirituais, tipo assim, a gente acha que ele tá com medo dos vampiros, dos demônios, pode parecer, mas ele tá com medo do filho se conectar com uma religião de matriz africana, com outra coisa que não seja ali aquele cristianismo que ele tá ali pregando na igreja, naquele espaço seguro e tal. Então eu achei isso muito sutil, assim, mas que faz total sentido. E que na hora que o menino toca e começa a aparecer ali, aí aparece gente do futuro, do passado, eu fiquei assim, caralho, era disso que o pai tinha medo que o menino teria acesso. E eu acho que é por isso que no final ele não largou o violão, porque ele entendeu que ele não atraiu os vampiros em si, ele se conectou e aí vai dele fazer uso disso, dessas energias, dessa ancestralidade, pro bem, pro mal. Aí quem entende mais dessa questão são vocês, mas eu acho que esse ponto, assim, do filme, pra mim, foi muito, muito assertivo, assim. Porque todo filme que, inclusive, que fala mal de cristianismo e pastor evangélico, eu tô gostando. Então, na hora que critica isso pra mim, já ganha pontos comigo. Mas, brincadeiras à parte, essa questão do vilão, assim, também, estar interessado nele pra ter essa conexão, porque, de certa forma, eles também, né, tiveram essa ancestralidade apagada, seja por questões ali deles serem um vampiro e não ter mais esse acesso, mas eu acho que deve ter alguma coisa sobre os irlandeses também na história americana, né? Eu não vou saber falar isso certamente, assim, de forma acurada, mas eu acho que rolou um lance desse também. Tipo, nós estamos tentando nos encontrar nesse espaço, nessa terra que tá brigando os negros, tá brigando os irlandeses, tá brigando os povos originários, e você tem um instrumento aí que eu vou me conectar com a minha ancestralidade, então eu quero isso. E aí, se a gente for trazer isso pro nosso mundo real, é isso que acontece, né? Os Estados Unidos, ele cria toda essa loucura, essa briga de povos ali, como ele como essa figura central, por meio, né, da conquista da terra, porque é um americano da Ku Klux Klan que era dono do espaço ali e cedeu para aquele povo. Eles têm o domínio das armas, do armamento, enfim, da violência, no caso. Então eu acho que partindo para essa outra camada, assim, das motivações do vilão, da motivação do menino, cara, eu acho que enriquece muito, e a gente consegue ver uma ligação muito grande com a nossa realidade, assim, olhando o filme por essa perspectiva. E eu acho muito foda, e aí comentando também sobre o diretor e sobre essa onda de filmes, né, que essa onda cultural que tá tendo, é como que a gente tá conseguindo falar sobre coisas do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa sociedade, mas não deixar de lado a questão pop também, de deixar isso tudo palatável, assim, mastigável pro povo conseguir consumir, por mais que às vezes, sei lá, a primeira vez que eu assisti Django, eu gostei pra caralho, porque era tiroteio e loucura e coisa assim. Depois eu fui assistir de novo, eu falei assim, E aí eu fui me encontrando, eu acho que eu tinha 13, 14 anos na época que eu assisti a primeira vez. E eu acho que esses filmes que estão vindo agora, eles estão com essa pegada e estão fazendo mais assertivamente isso. Um Pantera Negra da vida, que você chega pelo super-herói e fica por toda a questão da cultura africana, da exploração das riquezas, que eles têm um minério precioso lá, que é o adamante, o vibranium lá, e aí tem toda essa questão da cultura pop, mas que vem de um subtexto muito amarrado com a realidade. Eu acho que, tipo assim, isso é gol, assim, tipo, sabe, um acerto gigantesco desse e de outros filmes, assim, do gênero, mas que esse, em várias camadas, assim, conseguiu me fazer refletir com a nossa vida real e acertar, assim, acertar na crítica, acertar no tom, e sem deixar de lado a pirotecnia dos vampiros, e de sangue jorrando, e de luta, e de gente voando e tudo mais. E enfiou música ali no meio. Eu não fazia ideia de que ia ter um musical, ia ser um filme musical, e foi surpresa também pra mim, que o trailer não tinha contado isso também. Eu acho que é isso pra mim. Então, pegar esse gancho da música aí, mas eu notei algumas coisas aqui que eu queria pontuar. Mas a música é um dos pontos mais fortes do filme, né? Tipo, que eu acho, assim. A trilha lá do Ludwig Göransson, se não me engano, é o cara que fez a trilha do Oppenheimer, Mandaloriano e um monte de outras coisas. Eu acho muito legal, falando um pouco mais técnico, assim, o trabalho dele, porque ele pega elementos, assim, do rock, do pop e meio que traz isso
pra trilha, vamos dizer assim. Então ela não é só orquestrada. Então, quando você escuta a primeira música, quando eles estão indo lá com o caminhãozinho deles lá, que tem uma vibe meio blues, mas ao mesmo tempo não é um blues tradicional, igual o Robert Johnson tocava, por exemplo. É uma outra coisa. Então eu acho muito foda esse trabalho dele, ele consegue trazer de um jeito muito diferente para as coisas. Eu gosto muito do trampo desse cara. É um sueco, se eu não me engano. Enfim, mas umas coisas que eu anotei... Até eu vou discordar um pouco do Goya, posso estar errado, mas não do lance do que o filme talvez tenha sido mudado, ou que, sei lá, teve alguma coisa do coisa, porque assim, antes da gente gravar, hoje eu dei uma boa lida sobre, eu queria ver o que estava rolando depois, assim, nos bastidores do filme, sabe? Por que esse filme fez todo esse rolê e chamou atenção e tal? E eu tava vendo que, como a gente colocou no começo, né, o Ryan Coogler, esse foi o primeiro filme autoral dele, né, que ele pôde dirigir, que ele pôde escrever, e era uma história que ele queria fazer já, ele queria colocar essa coisa da cultura negra dele e de exemplificar isso e tal. E teve várias coisas que ele entrou num acordo com a Warner para fazer isso. Então, assim, que o processo criativo tinha que ser dele, e ele fez uma parada que acho que o Tarantino conseguiu fazer com algum filme também, que é uma parada de você... ele ia receber desde a estreia do filme, que não costuma se acontecer isso, né? O diretor vai receber royalty só depois de um tempão, depois que a produtora, os executivos, tudo já ganhou dinheiro. Então, ele, desde a estreia do filme na sala de cinema, ele já fez um acordo para ele receber royalties em cima disso, e ele fez um acordo de que o filme volta para ele, assim, ele volta a ter os direitos do filme daqui 25 anos, que é coisa que nunca acontece em Hollywood, sabe? Então é uma parada muito pessoal dele, para talvez ter sido mudado, ou sei lá, enfim. Aí a outra coisa que eu achei legal, que eu vi numa entrevista dele, que ele fala assim, que ele teve muita inspiração sim no Robert Johnson, porque é uma lenda urbana, uma lenda da música, que o Robert Johnson era um cara novo, que não tocava bem, e aí ele fez um pacto com o diabo na encruzilhada para ele tocar bem, daí misteriosamente ele morreu aos 27 anos, ninguém sabe a causa direito, parará, tem toda essa lenda, essa história do Robert Johnson e tal. Mas o que eu acho legal do filme, se a gente for parar para analisar, tipo assim, no filme você tem o Sammy, né, que é o menino, que inclusive ele canta pra caralho mesmo, de verdade. O Sammy, ele é o Robert Johnson, vamos dizer assim, ali do Ryan Coogler. E o Sammy, ele é um puta de um músico lá. Você vê que o filme mostra isso, nessa cena que vocês comentaram, que é um puta de um plano sequência genial, cara. Tipo assim, de mostrar tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, por causa da música dele. Sabe, ele conseguir despertar toda essa... eu vi como aquilo lá sendo um sentimento, sabe? Você sentia toda aquela coisa acontecendo ao mesmo tempo, vamos dizer assim, passado, presente e futuro se conectando ali. E é uma parada que o filme mostra que é dele. Ele não teve que fazer um pacto com o diabo para tocar bem. É nato dele, sabe? Veio dele, é um talento dele. E a galera sabe disso, os vampiros sabem disso, os gêmeos lá sabem disso, então e o filme evidencia pra caralho. Então você imagina, o Ryan Coogler pode ter se inspirado na história do Robert Johnson, talvez, para trazer esse personagem, mas ele subverte isso, sabe? Ele coloca, tipo, o Sammy aqui, isso vem dele, tá? Ele não precisou fazer um pacto com ninguém para tocar bem. É ele tocando, sabe? Isso eu achei genial, cara. Isso eu achei muito... Sabe por quê? Porque eu vejo assim, por exemplo, vou pegar um outro filme que tem uma pegada não parecida, mas que tem uma coisa meio assim. A Encruzilhada. É um menino branco, que é o Karate Kid, né? O Daniel San, que tem um mestre que é negro, que é da cultura, do blues, parará, que vai ensinar esse menino branco para ele vencer o mal no final e não sei o que lá. Daí assim, o cara branco foi lá e salvou a pátria usando uma cultura, tarará. Que é o que acontece com o Karate Kid, por exemplo, que é o Daniel San aprendendo todo o ensinamento da cultura
asiática lá, do karatê, e parará, sabe? Então, isso eu achei muito, muito forte no filme, sabe? Essa crítica sobre a legitimidade do talento. E o Sammy é o cara, exatamente, a apropriação cultural. Foi o que vocês estavam falando no começo. E ele mostra isso, que o Sammy, ele não precisa de nada disso, é dele. Então no final, lá quando a Lud coloca que ele não larga o violão e tal, então você vê que ele evidencia mais ainda isso. E lá no final, quando aparece o Buddy Guy tocando lá no prólogo, prólogo, né, que fala... Prólogo não, prólogo é depois, né? No que vem depois, lá na cena pós-crédito, vamos dizer assim, que ele tá lá tocando, ele abriu o bar, epílogo, exatamente. Ele abriu o bar dele, que ele tá tocando, e o bar tem o nome da menina que ele era afim, lá, esqueci o nome dela, eu não lembro. E daí chega lá o vampiro e troca uma ideia com ele. Você vê que tudo que ele é aquilo lá por ele, sabe? Assim, ele meio... É dele aquilo lá, dele, no caso... dessa cultura dele, sabe? Isso eu achei muito, muito foda, sabe, do filme. Que é o que mais me deixou impactado, assim, vamos dizer assim, do que o filme traz de crítica, sabe, assim. Tem todas as outras coisas. Eu vejo os vampiros como apropriadores dessa cultura, que nem a Keila ali colocou, veio lá, a galera toda... condenou o blues, condenou a música negra, mas foi lá e se apropriou dela. No jazz isso aconteceu pra caralho, sabe assim, na história do jazz também, e um monte de outras coisas, né, assim. Então isso eu achei muito legal. E a outra coisa que eu pontuei aqui, que eu tava vendo, que vocês falaram sobre a sensualidade, eu até comentei isso com a Keila, ela no Instagram e tal, e eu achei que o filme ele tem uma sensualidade muito legal, tipo assim, ele trabalha com essa parada, uma sexualidade, vamos dizer assim, em algumas cenas, em coisas que não é, que é bem visceral, é bem humano, é bem, vamos dizer assim, carnal, vamos dizer assim, sem a vulgarização disso. Então, por exemplo, quando eles estão no bar lá, dançando e tocando, tem uma coisa sensual, exatamente, sexy sem ser vulgar, tem uma coisa sensual acontecendo ali. Quando a mulher começa a cantar, sabe? E isso é muito humano, sabe? Assim, eu achei isso sensacional no filme, sabe? A maneira que eles colocam isso, esse sentimento, essa coisa. Tá todo mundo suado, todo mundo lá, e é uma parada que tem essa sensualidade. Além desse lance dos vampiros, tentar se atrair vamos dizer assim, ser mais sedutores, mas eu vi essa sensualidade nessa parada cultural deles. Quando ele vai lá falar com a menina que mora na floresta lá e tal, também, sabe? Eu achei isso muito legal, sabe? Então, e de um jeito muito, muito legal, muito interessante como ele coloca isso no filme. Enfim, eu pontuei essas coisas, mas para mim o ponto maior é essa legitimidade do talento negro do Sammy, que não veio de lugar nenhum senão dele ali, da cultura dele, fazendo o que ele faz ali, sabe? Isso eu achei foda pra caralho. E até depois eu fui ver assim, falei, pô, por que né, a galera fala da lenda lá do Robert Johnson, e daí tem uma galera que não curte esse lance, porque assim, é meio que menosprezar, sabe, tipo, um talento da pessoa, sabe, o cara só ficou bom porque ele vendeu a alma, então, sabe, então eu achei isso, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, sabe, falei, porra, isso é sensacional, sabe, porque é algo que a gente fala, ele é bom porque ele vendeu a alma, ele é bom porque ele faz aquilo, não porque ele é um cara que foi lá e sabe, é bom dele mesmo. Então isso eu achei sensacional no filme, sabe, e essa coisa do que eu fui pesquisar do Ryan Coogler ali, e o B. Jordan também tá envolvido, porque eles são bem parceiros e tal, e isso que o Silvano colocou é muito forte nesses filmes que o Ryan Coogler fez e nesses diretores que você citou, Jordan Peele. Tem uma outra diretora que dirigiu o remake do Candyman, que também faz isso, que é muito foda também. Então, de evidenciar esse lado da cultura afro e valorizar isso, vamos dizer assim. Esse lance do Ryan Coogler fazer esse acordo com um puta do estúdio secular, vamos dizer assim, desse jeito, é sensacional, cara. Eu achei foda. É uma maneira dele valorizar esse lance, sabe, assim, da cultura dele, sabe, assim. Eu achei foda. Por isso que eu discordo do Goya quando ele falou o lance
lá, que esse filme acho que foi mudado, esse filme que não sei lá. Então talvez não. Enfim, é isso. Passo minha bola. Pois bem, então eu já vou começando e comentando sobre a questão dos 25 anos do Ryan Coogler, que para nossos ouvintes que não conhecem a história, todo contrato com o diabo vence após 20 anos. Então eles retornam ao diabo. Você vende a alma e depois de 20 anos você entrega. Então saberemos a conta que o Ryan Coogler tem daqui 25 anos. Né? E aí eu preciso pontuar algumas coisas interessantes, tá? Depois eu quero falar mais disso na sequência, que nós vamos trazer o pessoal voltado para a religiosidade afro e tudo mais, para fazer novas discussões sobre o filme. But eu preciso pontuar uma coisa bem importante aqui, que é a música gospel e a música e o blues, eles surgem quase simultaneamente. Tá? E aí o que acontece? Essa discussão entre o blues e a igreja, né, em especial as igrejas negras protestantes americanas, acontece o seguinte, o blues ele sempre foi uma forma de resistência. Então, quando o pessoal começa o blues, eles vêm com uma ótica que é uma briga política extremamente grande e que eles dizem assim, você pode me chicotear, você pode me enforcar, você pode fazer o que você quiser, mas eu não abandono a minha cultura, você machuca o meu corpo, mas não dobra o meu espírito. Eu vou cultuar os meus deuses, a minha cultura, e isso continuará ad eterno. Então, na cultura negra é muito forte o culto aos ancestrais. Tanto é que, inclusive, na cultura aqui no Brasil, onde nós tivemos uma escravidão bem cruel e uma verdadeira carnificina, muitos negros morriam de banzo, que é a saudade da terra natal. Tá? Então, o blues ele vem como uma resposta da cultura negra, como uma forma de você se agarrar à única coisa que você tem, que são os seus ancestrais. Lembrando, além de tudo, que naquela época, principalmente, e isso de alguma forma aparece depois em Deuses Americanos do Neil Gaiman, os instrumentos eles são feitos de ossos e partes de animais. Então as cordas do violão são feitas de tripa de animal. Então quando você traz um instrumento, o apito feito de crânio de pássaros, a flauta feita de ossos e as cordas do instrumento feita de tripa do animal, você se apropria do espírito daquele animal. Isso é uma prática xamânica. Tá? Em que você se apropria do espírito do animal e faz ele ressoar. Então, ele sempre vem o blues como resistência, e enquanto a igreja protestante, ela daí vem com aqueles que diziam assim, a gente não tem como voltar, nós estamos na terra deles, nós não vamos vencer essa força, então nós temos que usar isso a nosso favor. E uma das características que você tem das igrejas protestantes pretas nos Estados Unidos é justamente uma coisa muito próxima com os nossos terreiros de Umbanda, onde eles entram em frenesi e entram num estado de êxtase a partir da música e muitas vezes de dança e sensualidade dentro da própria igreja. Então foi uma forma dele apanhar menos, uma espécie de conformismo daqueles que dizem, eu não quero problemas, eu não quero que você me bata, eu estou adorando aqui a sua divindade, eu estou aqui, adotei a sua religião, né? Não me bate mais. E o blues vai na vertente oposta. Então você tem essa característica e isso, para mim, fica evidente no filme justamente na briga do menino com o pai dele. Porque o pai dele vem, cara, não vá fazer isso que eles vão espicaçar a gente. Então, o pai, esse medo do pai, além de não querer trazer essas outras energias, de trazer os ancestrais, etc., o pai não queria briga com o homem branco.
O pai vem numa atitude de conformismo e o filho é contra, né? Então, nesse ponto, existe essa discussão ali no filme e é trazido, a meu ver, de uma forma extremamente interessante. Vem toda essa discussão, tá ali o tempo inteiro. E, curiosamente, o filme, até a Lud pontuou bem, ele vem o começo e o final, aí vem a segunda cena, que é o pessoal comprando o bar e depois o pessoal se vingando, porque desde o início eles sabiam que os caras da Ku Klux Klan viriam no dia seguinte, por isso eles tinham a urgência de abrir o bar e fazer tudo aquela noite, porque eles sabiam que no dia seguinte a Ku Klux Klan ia vir ali, ia matar todo mundo. Se não fosse os vampiros, seria a Ku Klux Klan, que mataria eles, pegaria o dinheiro e ia embora. Então, tem o arco do pai e do filho, o arco da abertura e do fechamento do bar, né? Aí a espiritualidade africana versus a caucasiana, e no meio a festa. Então ele vem fechando de fora para dentro. Tá? E com isso eu passo para a Lud. Eu vou falar duas coisas. Ouvindo a Keila, ela falou da Anne, né? E eu lembrei que eu tinha esquecido todo esse lado dela, que é fundamental, né, na história, e me marcou muito sensorialmente a primeira vez que ela aparece, a primeira cena, uma aparição, né? Não sei se vocês sentiram também, mas a luz em cima dela, a atmosfera, né? Então ela é pensando numa espiritualidade menos europeia, né? Ela é um ritual, né? Ela é um portal da sabedoria. Mas outra coisa que eu queria falar, a gente falou dos indígenas, dos irlandeses, né? Dos outros grupos identitários, minorias, mas tem uma coisa que acho que eu falei no grupo sobre os asiáticos, que foi muito importante, que foi um momento de alívio para mim, porque a gente tem uma questão de os asiáticos negarem a sua racialização e se aliarem aos brancos. Não, eu vou fingir que eu não sou racializada e vou ser meio branca ali. Então, quando eles cooperam, né, com os negros, foi, acho que, uma coisa colocada ali, alguma, talvez, consultoria de ciências sociais, porque é muito importante, embora ainda tem... isso é uma outra questão, né? Mas tem um apagamento muito grande, né? A gente nos grupos de letramento amarelo, né? Você sente que ainda a gente esquece, né? Eu mesma estava esquecendo, né? Estava pensando mais nos outros e tudo, mas essa problemática acho que ficou bem representada, assim, no filme, ficou satisfatória, né? Só isso que eu ia falar. Eu anotei aqui duas coisinhas sobre o que o Marcelo falou, do sentido de achar que porque o cara é talentoso, ele fez pacto com o diabo e tal. É só a gente ver como que a gente trata as grandes construções europeias e as grandes construções africanas, né? Quando fala das pirâmides do Egito, foi alienígena, foi alguma coisa, e quando a gente fala da europeia, a gente fala da grandeza, dos feitos e tudo mais. Então, isso reflete também no que o Marcelo falou. E o que a Ludmilla trouxe dos povos asiáticos ali, isso é colocado no filme também. Olha, enfim, se eu ficar aqui rasgando elogio, eu vou ficar o dia inteiro, né? Mas a loja que a mocinha ela tem é dos dois lados da rua. Eles têm uma loja do lado negro e eles têm outra filial da loja do lado branco também. Então tem esse lance. Porque ele chega lá, né? O Fumaça, eu acho que chega na loja, fala assim, que eu preciso de um letreiro. Ele, minha esposa. Aí ele pega, ele atravessa por outro lado, aí lá do outro lado, inclusive que ele vê a menina branca e tudo mais, porque tem a questão da segregação. Mas aí mostra que, tipo, os povos amarelos, eles tinham essa passabilidade, né? De tô aqui com os brancos, mas ainda, né, não sou o status quo da coisa, mas consigo ficar aqui e ali. Isso é bem legal. Eu não tinha notado isso, me arrepiei ouvindo você falar.
muito bom. Mas é bacana. Na hora que eu assisti o filme eu não prestei atenção, mas eu consumi muito produto de making off e inclusive eu posso compartilhar com vocês, eu achei o roteiro, o script, PDF. Então eu tava estudando também o arquivo, aí você consegue ver bastante coisa que às vezes foi, né, na cabeça do escritor, mas que não chegou no corte final, ou não foi gravado, ou o ator mudou alguma coisinha. Então é bem legal também a gente estudar assim. Mas isso eu também percebi mais pra frente, mas tem no filme. Ele atravessa a loja pro lado branco da cidade e a mulher atende lá do lado branco e o cara atende do lado negro. Um parênteses pequenininho. Eu falei que o asiático, em geral, ele não é protagonista, né? Ele tem uma participação, uma escada e tal. Mas a chinesa, né, parece personagem, ela tem uma fala crucial ali que ela convence eles a saírem, né? Quando ela fala, você não atirou numa pessoa porque, né, uma situação trivial lá, né? Então ela faz essa ponte de criar uma coragem, né, que eles não estavam tendo. Eu anotei aqui mais umas coisinhas também, mas só pra pontuar que essa personagem, né, dessa mulher chinesa, ela é muito foda, ela é muito corajosa. Eu achei ela muito massa, assim. Enfim. Uma coisa que eu queria comentar rapidinho, né, que vocês falaram sobre as lojas, né, desse casal. E aí eu lembrei que quando o Fumaça vai até essa loja, né, para pedir ajuda, ele quer o letreiro, acho que ele vai comprar peixe também, né, pro clube. E ele pede para uma mocinha, uma menina, uma adolescente, assim, ficar cuidando do caminhão dele, né. E eu achei sensacional que daí ele fala assim, eu te pago tanto. Ela, tá bom. Ele, não é assim que você tem que fazer. E ele ensina ela a barganhar o preço da coisa. E assim, é um negocinho, é um detalhe, mas é um detalhe muito significativo, que ele tá ensinando uma habilidade muito útil para essa menina, né? Naquele contexto que eles vivem. Eu achei sensacional, né? Então ele tá lá ensinando ela a barganhar, enquanto isso o Fuligem tá no carro ensinando o Semi a fazer coisinhas, sensuelens com as moças. Eu achei isso muito, muito interessante, assim, os dois ensinando habilidades úteis, né, para os jovens. Eu queria comentar rapidinho sobre a questão do Remick, né, que o Silvano falou, do lance dele ser irlandês, ele também ter vivido num contexto de colonização, né? Porque é muito sutil isso, isso é colocado de uma maneira sutil no filme, mas eu acho que é muito efetiva, porque nas falas dele, né, quando ele meio que dá um gostinho ali do background dele, a gente entende que ele é um cara irlandês, que ele veio, né, do velho continente e que ele é muito antigo. Então, se ele é um irlandês muito antigo, junto a essas falas dele, né, que ele fala que ele entende a situação ali dos negros naquela região dos Estados Unidos, a gente consegue juntar aí os pontinhos e entender que ele viveu o período de colonização, que na verdade foi um período muito longo, né, da Irlanda pelo Império Inglês, que foi uma colonização assim, toda colonização é violenta, né, enfim. Então, que tem alguns traços parecidos, né, com a colonização das Américas, que foi essa coisa, né, do apagamento da cultura local, né, dos povos irlandeses, que ali eram vários povos diferentes, né, vários clãs diferentes, não era um povo irlandês só, né, eles eram diversos, e a Inglaterra apagou, ele esmagou a cultura deles e impôs a cultura inglesa, né, impôs a própria cultura sobre aqueles povos, e a música é para eles também uma forma de resistência, né, então essas músicas folk irlandesas que a gente escuta nos barzinhos, muitas surgiram aí nesse contexto como forma de resistência também. Então, eu achei o personagem do Remick muito interessante por causa disso, né? Porque ele é o vilão ali, né? Que a gente sabe que os vilões ali, né, são as pessoas brancas no geral, mas ele tem ali ele é a figura central ali, antagonista, digamos assim.
E ele tem essas camadas, né? Ele tem esse background da vida dele antes de ir pro continente americano. É muito interessante que a forma como ele aparece também é muito rápido, é muito sutil, mas ele meio que tá fugindo, a gente vê que ele tá fugindo, que ele pede ajuda lá pro casal, e ele vê que o casal é da Ku Klux Klan e tal, daí ele já fica meio... Tipo, já muda o discurso para poder convencer eles, né? E depois ali no pôr do sol, aquele grupo de indígenas chegando na casa daquele casal e falando assim, olha, passou um cara aqui assim assado, ele é muito perigoso, não deixa ele entrar. E a mulher, nada a ver, não sei o que, vai embora. Aí, a hora que ele vê o sol baixando, ele fala assim, bom, eu avisei, tchau. É sensacional aquilo lá, que tipo, foda-se, eu já falei o que eu tinha que falar. E seria, como o Silvano falou, seria muito legal uma série, sei lá, um filme desses caras, tipo, lidando com vampiros, assim, ia ser muito interessante. Porque provavelmente por conta dos conhecimentos deles sobre espiritualidade também, né, que a espiritualidade, né, dos nativos norte-americanos também é ligada ao culto aos ancestrais e tal, então eles também, provavelmente eles sabiam que o Remick era um tipo de criatura perigosa, não sei se eles usavam o nome vampiro, mas eles sabiam o que o Remick era e sabiam que ele era perigoso. Sim, o Goya falou, né, que de certa forma ele era hostilizado por ser irlandês, sim, porque teve uma imigração muito grande dos irlandeses para os Estados Unidos, né, no final ali, meados do século XIX, né, então toda aquela coisa lá da marcha pro oeste e tal, teve muito a imigração chinesa e irlandesa, né. E os irlandeses também eram meio hostilizados e tal, não pelos mesmos motivos, né? Mas enfim. Mas eu achei muito interessante a construção desse personagem, né? E como ele foi atraído ali pela música do Sammy. Porque agora que me veio isso na cabeça, porque, né, para os irlandeses a música também tem algo de resistência. Então ele meio que, como ele estava sozinho ali, né, ele não tinha mais como acessar ali o espiritual, os ancestrais dele, ele precisava de alguma forma. Nossa, meu Deus, me enrolei toda aqui, gente. Mas é isso que eu queria dizer. Nesse sentido, ele tem uma certa ligação, né, com as pessoas que estavam ali no clube, porque ele vem de um contexto ali de colonização, de violência, né, de uma cultura que foi hostilizada por outra cultura. E ele usa isso também, ele é bem FDP, porque ele usa isso também para... Nele, olha, eu tô do lado de vocês, que é um discursinho bem arrombadinho, né? Ele tá do lado de vocês, mas eu acho que foi muito inteligente, assim, do roteiro, sabe? Foi muito bem construído ali. Eu achei que os personagens do filme foram muito bem escritos nesse sentido. Né, o desenvolvimento, não dá muito tempo de desenvolver todo mundo bastante, mas as pistas que a gente tem ali já são o suficiente, para mim, pelo menos, né? É isso. Então, só puxando uma coisa que enquanto que ela falou, me veio à mente, é que, curiosamente, sim, os indígenas, né, eles também têm o culto do ancestral. E aí veja que interessante que, por exemplo, né, a cultura asiática tem o culto ao ancestral, a cultura africana tem culto ao ancestral, os indígenas, os peles vermelhas, né, têm o culto ao ancestral. O vampiro é o ancestral. Porque veja que o vampiro, dentro dessa perspectiva, inclusive do filme, você falou, a própria Anne coloca lá, não adianta matar o vampiro, né, o primeiro, o ancestral, que os outros continuam. Então, o vampiro, dentro da ótica ali da mitologia do filme, ele não né, ele é o próprio ancestral. Então, veja que conversa interessante, né? Na cultura irlandesa, beleza, vai ter, mas aí estamos pensando aqui no vampiro
o caucasiano, né? Era isso. É bem interessante você colocar isso, porque realmente ele é o Remy, que seria o ancestral, ele é muito antigo, né? Só que os antigos povos irlandeses, né, na região da Escócia ali também, eles também tinham esse culto aos ancestrais, né? Então tem essas pequenas ligações ali entre os personagens. E mesmo ele sendo um ancestral, por ser muito antigo e tal, ele tem os ancestrais dele com quem ele queria se conectar, né? Que seriam esses ancestrais que existiram no período antes, né? Dos povos dele, do povo dele ser colonizado, da cultura dele ser esmagada, né? Então, por isso, eu acho que ele também tinha tanta vontade de se conectar ali com aqueles povos. Né, com o próprio povo, no caso. Enfim, foi só um comentário para complementar o que o Goya tinha falado. Ouvindo vocês falarem, eu comecei a pensar um pouco sobre essa figura desse vilão do filme, e eu cheguei em umas outras conclusões, assim, aqui agora. Eu preciso assistir de novo agora o filme também. Mas, assim, os vampiros, o chefezão lá dos vampiros mesmo, ele não tá dentro dessa batalha, por exemplo, racial. Ele não tá ali matando aquela galera, porque aquela galera é negra. Tipo, essa não é a luta dele. Ele tá por outro... Ele tá pela música lá, que ele quer invocar também os ancestrais dele. E aí eu parei de pensar, porque quando a gente fala sobre esse filme e tudo mais, sobre esse diretor, a gente sempre vai trazer essa pauta de, não, guerra cultural dos brancos contra os negros e racismo, mas esse vilão em específico, ele não tá nessa pauta, ele não tá dentro dessa pauta. Ele tem um motivo legítimo dele lá, enfim, ele se aliou com outros que são parte da Ku Klux Klan e que estão usando esse motivo para legitimar esse ódio que eles já têm antes de serem vampiros, eles já faziam parte da Ku Klux Klan, aquele casal. Então eles estão usando essa desculpa e para legitimar essa violência contra aquele povo, mas o vilão em si, ele não tá dentro dessa batalha. Mas no final, quando o Michael B. Jordan mata aqueles outros nazistas lá da Ku Klux Klan, aqueles lá estão para matar eles porque ele é negro. E a gente para pensar, tipo, o vampiro, que é o demonizado, é o cara, ele tem esse motivo legitimado. E o que tá espalhando ódio só por espalhar e só porque é a pessoa de cor de pele diferente é o outro humano, entendeu? É a outra pessoa física que vendeu e enganou. Eu tive essa percepção aqui, assim, agora, achei bem legal. Tipo, um vilão, ele não tá ali pela questão racial e o outro tá. E o que tá ali pela questão racial é pela questão mais besta do mundo. Tipo, você estuda humano e sabe que o cara da cor diferente quer ir lá e matar ele, sabe? Tipo, interessante olhar por esse lado também, essas vilanias do filme. É bem legal, tem até um meme sobre isso que eu achei sensacional, porque assim, quando eles chegam lá, né, o Remick e os dois lá que ele transformou em vampiros e pedem pra entrar, né, e aí o Stack pergunta, vocês são, não sei se um dos gêmeos pergunta, eu não lembro qual dos dois, vocês são da clã? Ele, senhor, não, eu acredito em igualdade. Daí tem um meme, né, assim, senhor, eu sou vampiro, mas eu não sou um monstro. Porque é realmente isso, né? Você falou, o vampiro ele já estava lá, ele já existia enquanto vampiro, ele tem os rolês dele ali, que provavelmente pelo contexto que a gente vê, né, o pouquinho do contexto que a gente tem dele, ele sozinho não devia ser muito fácil a vida dele ali naquele lugar, sempre fugindo, tentando arranjar alimento e tal. E é isso, o rolê dele não é um rolê racial, ele não tá ali pra perseguir as pessoas negras, né? Ele tá ali pra transformar as pessoas em vampiros e ter a família dele de volta, né? Tanto que quando a gente sabe que ele consegue acessar as memórias das pessoas que ele transforma, né? Que ele começa a dar informação de todo mundo que ele mordeu, ele diz, essa fulana aqui, não sei o quê. E ele meio que... E isso também traz a ideia de uma aculturação, né? Ele tá deixando as pessoas todas iguais. Então, tipo assim, ele é como se fosse aquela mente de colmeia, né? Que fala todo mundo pensa igual.
Porque ele tira meio que a identidade das pessoas quando ele as transforma em vampiro. Mas realmente, ele não tá ali pra perseguir especificamente pessoas negras, né? Ele tá ali pra ser um vampiro e transformar as pessoas em vampiro e ter ali o clã vampiro dele. E os vilões, né? Os vilões são a galera da clã mesmo. Por isso que eu acho que tem essa pegadinha puxando ali para uma discussão alt-right e que de repente eu acho que ele até, talvez, o Silvano que leu o roteiro talvez possa depois comentar um pouquinho mais, que eu acho que de repente ele pesou menos a mão em algum momento pós-vitória do Trump, porque o filme foi estrear em abril só, né? Então ele teve tempo da vitória do Trump até ali para mexer um pouco nisso, para não ser tão ácido, talvez, não pegar tão pesado, porque ele sabe que pode ter BO dele ali. Tá? E se você pega, inclusive, quando teve aquela... como que é o nome do filme, Glauber, daquele dos roteiristas, que é com o cara do Breaking Bad, que caçam todos os roteiristas comunistas lá, e que, independente de contrato, Hollywood sacaneou todo mundo naquele período. Não esqueçamos que estamos num período de pisar em ovos de novo lá, né? Como que é o nome do filme, por favor? Trumbo, exatamente. Fabuloso esse filme. Macartismo, né? Um novo macartismo. Eu vi assim também o filme como uma analogia da realidade, né? De você ter, por exemplo, terminar a escravidão, como a Keila estava lembrando da cor púrpura, né? Então agora você tem liberdade, mas impede de que essa liberdade seja de fato uma oportunidade de mudar a vida, né? No caso, eles tinham um passado criminoso, violento, iam se reconstruir, né, com o bar e a música e tudo. Eu não desclassifico totalmente essa teoria do Frater Goya, mas eu não sei se é tão pesado assim, não. Tipo assim, tão na cara, mudaram de acordo com coisa da... porque quando a gente envolve um processo de um filme, assim, é muito difícil, né? Obviamente tem um ou outro dedo, mas eu acho que isso resvalou muito mais ali no marketing, como que eles não trataram esse filme muito nessa parte da extrema-direita do que no corte final em si, até porque, igual o Marcelo trouxe, ele tinha, né, esse controle criativo ali em cima do filme. Agora, o que eu acho que pode ter acontecido, e falando isso como, né, aspirante aí a cineasta, a roteirista, é que a gente tenta não focar tanto assim nessas coisas, sabe? Tipo, todo mundo sabe, Ku Klux Klan, paia, nazismo, sem graça. Sabe, tipo, eu não preciso fazer isso ser meia hora do meu filme só porque eu quero fazer essa masturbação ideológica em cima desse assunto. Tipo, a gente já sabe que é uma parada que... E aí, vendo esse diretor como um realizador negro, ele vai gastar muito mais tempo nessa exaltação da cultura negra e das pessoas e dessa relação entre elas ali com os amarelos, os povos originários e tudo mais, do que tentar explicar por que a Ku Klux Klan é a Ku Klux Klan, entendeu? Então é isso, a Ku Klux Klan apareceu na hora que era pra tomar tiro e morrer, e eu acho que, tipo assim, pensando como realizador, como roteirista, eu também tomaria esse rumo, sabe? Tipo, já chega de escrever sobre desgraça, vamos escrever sobre as coisas boas. Então, eu acho que esse caminho essa esquerda, essa direita radical ficar mais escondida nesse filme, eu acho que foi até mesmo uma decisão mesmo do próprio diretor, por ele ser um realizador negro, né? Eu concordo com o Silvano, porque quando a gente tem essas histórias com esses temas, né, que abordam esses temas, racismo, até mesmo quando a gente tem histórias
que abordam misoginia, né? Quando as histórias são feitas por homens brancos, eles sempre vão focar na violência sofrida pelas pessoas oprimidas ali, por aquele grupo. E assim, uma mulher, ela não precisa ter um homem branco falando para ela o tempo todo o que as mulheres sofrem. Uma pessoa negra não precisa ter uma pessoa branca falando para ela o tempo todo como as pessoas negras sofrem. Isso principalmente na cultura pop. Então, assim, eu acho que é muito mais interessante, né, como o Silvano falou, pelo diretor ser um realizador negro, ele vai focar ali em falar da perspectiva das pessoas negras. E, assim, a gente não precisa focar no sofrimento e na violência, que a gente está cansado de saber, né, e ficar mostrando os membros da Ku Klux Klan fazendo atrocidades, que a gente também já está cansado de saber, né. Inclusive tem uma cena do filme quando o Stack tá lá no carrinho, que ele vai passando nos lugares pegando as pessoas levando, né? Que é aquele que eu esqueci o nome, que é o outro músico que toca gaita, né? Que ele fala sobre alguns amigos dele, o que aconteceram com esses amigos dele na mão das pessoas da clã, né? Então, eu acho que é muito... Isso a gente vê nos filmes do Jordan Peele também, ele não fica focando, né, no que na violência contra as pessoas negras, né? Ele tem uma abordagem sobre racismo muito inteligente, assim, muito interessante, eu acho muito foda. Então, eu concordo com o que o Marcelo falou e que o Silvano falou, né? Então, a Ku Klux Klan aparece quando ela tem que aparecer, que é pra tomar cacetada e tiro do Michael B. Jordan. Viu, eu acho que talvez pra gente ir encaminhando pra uma reta final, que é a minha frase, que a Lud falou que ia falar, mas nunca fala, sempre sobra pra mim, mas eu queria colocar uma coisa aqui que vem ouvindo isso que vocês falaram agora pro final e tudo isso que o filme traz e levanta. Tem uma música do Baco, Exu do Blues, que é um rapper lá de Salvador, que ela conversa muito com essa ideia que a gente estava falando. E tem um trecho que ele coloca que acho que é bem esse discurso que talvez essa galera da arte, esses diretores que a gente citou, que o Silvano citou também, estão tentando fazer, talvez trazer. Ele coloca assim na música Bluesman, que acho que é a que abre o disco, se eu não me engano. Tem várias coisas muito legais nessa música, mas um trecho que acho que é bem legal, ele coloca assim... Ele coloca, me escuta, quem você tá chamando de... Não, quem você acha que é ladrão e puta, vai me dizer que isso não te lembra Cristo, parará, e vai indo. E chega no momento que ele fala assim, ó, eles querem um preto com a arma pra cima num clipe na favela gritando cocaína. E é mais ou menos essa imagem, sabe, que aquela colocou, o branco falando do preto, que não sei o que lá, e tarará. E esse clipe, especificamente, ele é meio que um curta, quando o Baco lançou, contando essa história. Puta, é sensacional o que é feito, assim, sabe? Então acho que conversa muito com isso que a gente tá falando, sabe? Talvez com esse pensamento crítico que a gente conseguiu trazer dessas impressões do filme, assim, né? Enfim, é isso que eu queria colocar. Gostaria de... Para encaminhar para um fim, não foi o Marcelo, hein? Aí, ó, foi a Ludmilla que falou, vamos encaminhar para um fim? Eu puxei aqui e não vi o horário. É isso aí. Mas, enfim, deixa eu só terminar aqui. Eu gostaria, então, queria, né, recomendar aí para quem tá ouvindo, né, Baco Exu do Blues, esse som, né, o Bluesman. Depois eu posso linkar depois, né, no episódio e tal, que é bem legal, traz muito essa conversa, e aqui no Brasil, né, que é mais pertinho da gente, daí assim, né. Enfim, mas eu queria agradecer a todos vocês pela presença e pelo papo, que eu sempre aprendo e sempre vejo coisas diferentes, assim, é muito legal ver o que o Gorski já falou isso, como que o filme chega para cada um é muito diferente, né, e eu concordo com isso.
Tem gente que entende, tem gente que não entende. Tô brincando. Eu não podia deixar essa piada. Mas, enfim, eu achei muito bacana o papo. Teve várias reflexões que eu não tinha pensado, sabe? Assim, o lance do Japão mesmo lá, dos japoneses, dos asiáticos terem 2 lojas, não tinha reparado nisso. O lance histórico que você colocou, Keila, dos irlandeses, né? De serem colonizados também não tinha pensado nessa pegada assim também, não. Mas eu sempre aprendo. Muito obrigado, gente, por isso, por esse momento. Passo minha bola. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Adoro falar de filmes, e especialmente filmes de vampiro. E agora filmes de vampiro que tem Michael B. Jordan. Gostamos, foi muito legal. Muitas contribuições aqui. E é isso. E eu vou deixar aqui recomendações também, né? Mais uma vez, quem não ouviu, escute o episódio sobre Nosferatu, que ficou bem massa. E não é terror, não é ação, nada, mas tanto o livro quanto o filme, A Cor Púrpura, se passa no mesmo período histórico aí dos pecadores, né? O livro eu recomendo demais, é um livro da Alice Walker. É muito lindo, assim, tem que ter uma forcinha ali para ler, porque, né, tem momentos ali bastante difíceis, mas é um livro de uma mulher negra, né, escrevendo sobre coisas que as avós e bisavós dela passaram. E é um livro muito bom, muito, muito interessante, e no final o coração fica quentinho. Então, eu recomendo bastante a leitura. O filme também é bem legal, é bem interessante, muito bem adaptado. Eu gostaria de agradecer o convite mais uma vez, de estar participando aqui. Espero que o pessoal que ouviu aí tenha aberto as mentes da percepção para esse filme. Quem assistiu, assista novamente pensando nesses pontos aqui que a gente trouxe, que eu acho que é sempre válido. Eu mesmo engrandeceu muito o filme dentro da minha cabeça agora, nessa última hora. E eu queria deixar de recomendação, porque foi comentado aqui, eu não vou lembrar quem falou sobre livre-arbítrio, mas foi Keila. A Lud falou. É porque aquela apontou assim pra tela do computador dela. Desculpa, eu tenho dessas, gente. Eu esqueço que eu tô numa câmera, desculpa. Mas foi comentado sobre livre-arbítrio, e aproveitar aí, né, Kleber Mendonça Filho, assistam Vinil Verde, um curta-metragem de 15 minutos, que eu acho que dá pra gente linkar bastante com a história do Sam, obedecendo ou desobedecendo o pai dele aí, e as consequências de você, né, como jovem, como criança, ter o livre-arbítrio e desobedecer seus pais. E eu fico por isso, e pesquisem sobre afro-surrealismo e surrealismo negro no cinema, que eu acho que tem muita coisa. Tem filme de comédia, tem filme de ação, tem filme de romance, tem animação, tem... Obviamente, os que ficam mais famosos são os filmes de terror, né, porque tocam nessas feridas da sociedade. Mas fica a recomendação de Desculpe Te Incomodar, que é um filme meio de comédia, que é total surrealista nesse sentido. E, novamente, Vinil Verde aí pra gente aumentar o algoritmo no nome do Kleber Mendonça Filho, pra gente mandar um aviso pra essas premiações aí que tá vindo esse ano. E é isso, pessoal. E gostei de ver 2 Michael B. Jordan. Eu gostei de descobrir que eram 2 Michael. Gente, aprendo muito com vocês, aprendi muito enriquecedora a conversa, e a escuta do Glauber também muito enriquecedora, o silêncio do Glauber. Esse filme e essa conversa me inspiraram a escrever um roteiro sobre a música na China antiga. A música tem um papel muito importante no I Ching, que é o livro mais antigo da humanidade, e o I Ching nasce junto com a música, com os primeiros instrumentos musicais. Então, os reis antigos eram compositores, né, dançavam, cantavam. Então, mais um pontinho para o filme e para a conversa dessa inspiração da gente escrever e criar coisas também. Beijos, acabou. E só para pontuar a Lud aqui, na cultura chinesa, a acentuação nas palavras é chamado de 5 tons, porque é na escala pentatônica, né? Então, a acentuação são 5 tons, eles falam os acentos como se fosse música. É isso. Bacana.
Eu quero agradecer aqui por eu vir à vontade e nos pós-créditos do episódio eu vou contar todos os detalhes porque que eu acho esse filme muito ruim, cara. É tudo muito rico, porque todas essas coisas estão no filme, mas eu acho o filme uma somatória de equívocos enquanto obra cinematográfica. Da cena de abertura à cena que não chega nem a ser um pós-crédito, ela tá remendada ali nos créditos. Tem mão de produtor, eu acho que a de se lamentar, agora eu vou falar, a de se lamentar, ele é vendido como um filme autoral, mas eu acho que não é um filme autoral. Eu tô um pouquinho na linha do Goya, eu acho que assim, exatamente a porção vampiresca é a porção que quebra muito do encanto, da magia, da discussão. Acho que até o ponto central do filme, que é aquele fabuloso plano sequência, que parecia uma chave de abertura, um portal que iria levar o filme para um outro lugar, e na verdade não levou, né? Ficou, no meu entender, reducionista ao universo vampiresco, como se não existisse nenhum outro tipo de manifestação, né? Espiritualista falando assim, desse jeito, né? Meio que a coisa maravilhosamente, assim, plasticamente, se resolve muito bem numa catarse resolvida a pólvora e chumbo, né? Quebrando, para mim, né, essa magia, como outros dois momentos me quebram. O fato de ter o mesmo ator fazendo dois personagens, por mais que seja um ator maravilhoso como ele, aquilo vira uma pornografia cinematográfica, no sentido de que eu, enquanto realizador, ficava o tempo todo tentando entender como é que aquilo foi resolvido, e aquilo carrega a suspensão da descrença com relação à obra, virou uma distração, né? Porque é só um deslumbre cinematográfico, assim, só num bom sentido, né? Que eu acho que acaba quebrando muito dessa magia que o filme tem, né? Nessa conversa nossa aqui, ele tem, né? Todos esses elementos que vocês falaram, eles estão, se eles não estão evidentes, eles estão lá no filme, sim, todos eles. E me começou já de cara o filme, assim, me quebrou no cinema, eu que não vi trailer nem nada, me quebrou quando começa com uma cena e o filme todo vai ser quase inteiramente um flashback. Então você sabe, não há um mistério sobre o que vai acontecer com o garoto, que é maravilhoso, tanto o ator quanto o personagem, mas me quebra ali, assim, porque aquilo tem cara de mão do diretor para um filme que tem que funcionar no streaming, onde a primeira cena tem que te pegar. Mas quando você vai no cinema, isso é completamente desnecessário, você já pagou o ingresso, você não vai sair da sala de cinema. Eu acho que se não tivesse tido aquela primeira cena, né, entregando já o que acontece, e o filme fosse uma outra construção, por mais que o meu desgosto foi muito grande quando o filme virou simplesmente um drink no inferno, versão do século XXI, eu sei, ainda reconheço, ouvindo vocês, eu fico mais maravilhado de que todos esses elementos ricos estão lá dentro. Então, eu lamento que o filme, enquanto obra cinematográfica, ele seja... Se eu fosse maldoso, eu ia dizer que ele é uma colcha de retalhos, mas não é. Ele não é um material mal concebido, mas ele é um material equivocadamente finalizado nesse sentido. E essa colocação do Goya, a primeira colocação dele, com relação, talvez haja uma visão do diretor, eu acho que talvez haja torceria para, porque eu queria ver esse filme mais mágico, mais blues, mais tribal, mais afro, mais amarelo, mais base mesmo, sabe, do que só uma catarse, né? Então era isso. Você tem vontade de escrever um roteiro? Tenha esses elementos? Você tem vontade de escrever um roteiro que tenha esses elementos que você não vê no filme? Não pensei nisso, não pensei. Porque a gente sempre tem essa coisa de querer reescrever a obra do outro, né? A gente, enquanto observador, a partir do momento que você assiste um filme, o filme meio que passa... você tem um sentimento de propriedade sua, porque o filme mexe nas suas emoções.
Mas não é o caso, assim, a ponto de que eu saí do cinema, fui com minha esposa ver, eu falei, estão falando que esse filme tem um potencial para Oscar ano que vem. Ela falou assim, e o que são os outros filmes, então? Por favor, né? Eu falei, pois é, né? Não sei. Enfim, tem uma série de outras pequenas coisas, né? Pegar simbolicamente uma cena que eu acho muito forte, muito forte. A primeira cena dos gêmeos, quando eles matam aquela cascavel, aquilo é muito simbólico. Eu acho muito simbólico. Eles chegam ali para mostrar que eles andam naquela terra, porque a cascavel, ela simbolicamente ela é um elemento muito americano, né? E tá chegando gente ali que tá tomando conta daquilo. E eu achava que eles tinham uma magia, um encanto, uma magia que eu digo no sentido de que eles carregavam um tipo de valor místico, vamos dizer assim. E na verdade eles não carregavam, eles carregavam a malandragem da cidade grande, que estavam voltando para a cidade pequena, né? Eram envolvidos no crime, envolvidos no crime, sei lá, né, de alguma forma, assim. Tanto que ensina a menina a barganhar no dinheiro, o negócio deles é grana, né? Então, todos esses elementos, todos esses ruídos, eles estão ao lado de um personagem muito maravilhoso, que é o garoto. Uau! Piá é foda mesmo, assim. Pra mim, o filme tinha que ser só ele. Aquela cena central do filme vale 3 ingressos. Não perdi dinheiro assistindo o filme no cinema, não. Aquela cena central é maravilhosa. Mas ela destoa do resto da obra. Ela é um canto à parte, assim, da sinfonia. É uma área, né? Mas com outro tom. Aquilo cinematograficamente falando, é divino. E a parte musical do filme é maravilhosa. Musical enquanto musical em todos os sentidos. É um filme que ele tem seu valor. Para mim, não é um filme ruim, longe disso. Eu acho ele mal resolvido, né? Mas ele eu carrego ele com bom sentido. Exatamente por ele mexer em muitos elementos. Só não acho que é um filme que, como tantos outros, assim, tá fechadinho, sabe? Eu acho que ele ficou... Tem muita mão com tesoura ali. Eu acredito que tem muito remendo, porque eu acredito que, sendo o filme autoral, não precisaria ser desse jeito. Então é isso. Caso alguém que tenha ouvido até agora o episódio e não tenha gostado do filme por algum motivo, é isso, né? Nem tudo agrada a todos, né? Mas há de se enxergar a riqueza que tem por detrás de tudo isso, certamente. Todos os comentários de vocês são maravilhosos, assim. Me enriqueceram, me reposicionaram, né? E fizeram, mais uma vez, admirar, assim, a cultura e a arte, né? E o cinema. É maravilhoso, né? Permitir. E nós somos as luvas verdes, a gente vai te pegar. Silvana ia falar? Ele tinha erguido a mão. Eu ia comentar um negócio, mas depois que o episódio acabar, é sobre o Mitch aqui. Não tem nada a ver com o assunto. Ah, tá. Mas já acabou, eu comento. Acabou o programa? Deixa eu encerrar aqui, então, a gravação. Peraí.